Não importa quem você seja na Fórmula 1. Sempre existem dezenas de pessoas tão boas quanto você e cujo objetivo de vida é te superar. Nós estamos todos juntos nisso, lutando por um único prêmio. O tempo todo é uma batalha. Para poder ganhar um bom carro, bom motor e bons pneus. Essa é uma indústria que é extremamente movida pelo dinheiro. Para se dar bem na Fórmula 1, você não precisa usar de malandragem, mas isso aumenta as chances de superar os seus adversários. Todo ano, 11 equipes da Fórmula 1 disputam 17 grandes prêmios em 5 continentes. Este esporte movimenta uma indústria de 3 bilhões de dólares anuais. A competição é acirrada. Os melhores engenheiros do mundo lutam por melhorias que podem ser medidas em milésimos de segundo. Os carros de Fórmula 1 são desenhados e construídos nos limites da tecnologia. Uma tecnologia tão secreta quanto os mais avançados projetos militares. Os pilotos são as estrelas da Fórmula 1 e são celebridades mundiais. As equipes exploram essa característica para atrair grandes patrocinadores. O dinheiro conquistado é rapidamente consumido pela necessidade de um avanço tecnológico constante. Nesse ambiente cruelmente competitivo, ninguém pode ficar parado. As equipes inglesas dominaram a Fórmula 1 nos últimos 40 anos. A italiana Ferrari é a única concorrente a obter sucesso prolongado. A intensidade da Fórmula 1 se assemelha a uma guerra tecnológica, certamente. A mentalidade inglesa na Fórmula 1 é a melhor entre os países da Europa. Isso pode ser politicamente incorreto de se dizer, mas é um fato que pode ser comprovado pelas estatísticas. Nós somos os melhores. Mas as equipes inglesas nem sempre foram as melhores. Uma equipe não se torna vencedora sem disciplina, dinheiro e atenção aos detalhes. Essa dura realidade foi demonstrada pelas grandes equipes alemãs na década de 30. Elas introduziram o profissionalismo em um esporte dominado por amadores. A flecha prateada da Mercedes-Benz era o orgulho da Alemanha de Hitler. Hitler era obcecado em demonstrar ao mundo a superioridade da Alemanha em tudo. E ele viu uma grande oportunidade nas corridas de carros para demonstrar como os engenheiros, a organização e a administração alemães eram bons. Isso permitiu a Mercedes-Benz produzir carros de corrida super desenvolvidos devido aos subsídios oferecidos por Hitler. Eu costumava assistir a Mercedes-Benz em 1937 e 38. E com certeza era um grande espetáculo. Eles eram barulhentos, rápidos, velozes, mas não havia competição. Isto é, a Mercedes, em relação aos outros, sempre acabava 5 minutos na frente de todo mundo. Eles estavam em outro patamar. Os Mercedes-Benz modelo W154 esmagaram os adversários no Grande Prêmio de Trípoli em 1938. Eram equipados com um motor de 3 litros V12 superalimentado. O sucesso da Mercedes-Benz dependia da grande organização deste homem. Com o seu boné e em sua confortável cadeira, o chefe de equipe Alfred Neubauer revelou-se uma figura infalível nos boxes. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele preparou as unidades motorizadas da artilharia austríaca.
Com as flechas prateadas, ele aperfeiçoou um sistema de sinalização com bandeiras e mãos que permitiu uma comunicação com os pilotos durante as corridas. Acho que todas as equipes de Fórmula 1 aprenderam muito com o que a Mercedes fez na década de 30. Hoje, todos são muito parecidos em todos os aspectos. Os riscos foram reduzidos, todos sabem exatamente as suas funções. Dá para ver isso claramente nos boxes, que são totalmente organizados. O que se vê agora é o que a Mercedes inventou 70 anos atrás. Neubauer observa o enorme carro de Hermann Lang ser reabastecido e pronto para a troca de pneus. Uma das flechas prateadas de hoje, a McLaren Mercedes, fica parada por pouco mais de 7 segundos. Em 1938, tudo isso era bem mais lento. Com uma liderança de 13 minutos sobre a italiana Alfa Romeo, Hermann Lang tem tempo de sobra. Mesmo assim, um erro singular poderia ter lhe custado a vitória. E quase a sua vida. Infelizmente para a Mercedes-Benz e para o resto da Europa, a ambição desenfreada de Hitler colocaria um fim nos grandes prêmios depois da temporada de 1939, mas não antes da consagração da flecha prateada. A dúvida seria se alguém conseguiria se igualar à glória da Mercedes. Antes da Segunda Guerra Mundial, as equipes alemãs dominaram as corridas automobilísticas. A Mercedes-Benz, liderada por Alfred Neubauer, definiu o padrão de profissionalismo que hoje é característico da Fórmula 1. Depois da guerra, com a Alemanha em ruínas, a indústria automobilística inglesa decide assumir a posição dominante que até então era ocupada pela Mercedes-Benz. O BRM de 1,5 litro não é só mais um motor inglês de corrida. Ele é um produto que veio do esforço conjunto de mais de 160 empresas inglesas sem economia de custo. A ideia era trazer de volta o prestígio dos ingleses nas corridas pelo mundo. Isso era esperado quando o novo BRM entrou em ação na década de 50. O ambicioso projeto do BRM foi ideia do corredor amador Raymond Mays. Sua inspiração veio da Alemanha. À medida que a guerra chegava ao fim, os aliados se apoderaram dos especialistas alemães. Enquanto os americanos empregavam cientistas de foguetes vindos da Alemanha, os ingleses decidiram roubar sua fórmula para o sucesso nas corridas automobilísticas. Em 1948, o escritório de Sua Majestade publicou um artigo secreto intitulado Investigação do desenvolvimento dos carros de corridas alemães entre 1934 e 1939. Esse era o projeto que a BRM precisava. Mas o BRM se tornou um alarme falso. Como previsto, ele se parecia com uma versão compacta do Mercedes W154. Mas o motor V16 superalimentado de 1,5 litro era muito complicado tecnicamente. Para piorar a situação, Raymond Mays não era como Alfred Neubauer. O projeto do BRM perdeu o entusiasmo e se tornou conhecido como um grande vexame. O BRM foi desenvolvido por pessoas que não compreendiam que o importante é ganhar corridas. Tecnicamente, eles tiveram ideias espetaculares, construíram um carro muito sofisticado tecnologicamente, mas infelizmente ele nunca funcionou. O drama nos últimos instantes da entrada do carro da BRM na corrida pelo Prêmio Internacional deixou o público de Silverstone em suspense logo no momento da largada. Para a decepção dos entusiastas, o BRM falhou devido a problemas de transmissão. 100 mil torcedores ficaram totalmente decepcionados. Claramente, a indústria inglesa era ruim ao patrocinar corridas automobilísticas. Esse não seria o modo de ganhar. 1954. Alfred Neubauer e seu Mercedes-Benz retornam às corridas. A flecha prateada não havia perdido seu ingrediente secreto. Eles eram tudo o que o BRM não conseguiu. Rigorosamente constantes e eficientes do começo ao fim. A volta da Mercedes foi um símbolo de esperança para uma nova nação, a Alemanha Ocidental. Em apenas uma temporada, a equipe voltou a dominar o automobilismo mundial.
No Grande Prêmio da Inglaterra de 1955, a Mercedes-Benz conquistou os 4 primeiros lugares. Sterling Moss tornou-se o primeiro inglês a vencer uma corrida em casa na nova era da Fórmula 1. A equipe de Neubauer parecia imbatível novamente. Só que, mais uma vez, uma tragédia interromperia o domínio da equipe. A Mercedes-Benz anunciava sua retirada de todas as competições automobilísticas até o fim da temporada. Semanas antes, a equipe se envolvera no pior acidente da história do automobilismo. Durante as 24 horas da corrida de Le Mans, um Mercedes colidiu com um carro menor quando reduzia para entrar nos boxes. O carro alemão voou em direção ao público. Mais de 80 pessoas morreram. A Mercedes-Benz ficaria fora do automobilismo por mais de 30 anos. Com a saída dos alemães, os italianos retomaram o domínio perdido desde a volta de Neubauer. Sem a disciplina característica da Mercedes, os italianos triunfaram com um motor incrivelmente leve. Se alguém dissesse no começo da década de 50 que os ingleses, 10 anos depois, iriam emergir como o centro da indústria automobilística, todos iriam achar que era uma previsão absurda, porque, naquele ponto, a indústria inglesa era muito fraca e o centro de tudo estava na Itália. Os italianos continuariam a vencer concentrando os esforços em um maior ganho de potência. E isso fez os ingleses procurarem novas tecnologias. A Inglaterra era o centro da indústria aeronáutica, e a força dessa indústria, somada à sua precipitada decadência, resultou em um grande número de profissionais disponíveis sem par nos outros países da Europa. Muitos técnicos em aerodinâmica e outros especialistas foram para as corridas de automóveis, dando à Inglaterra uma enorme vantagem sobre os italianos que até então não tinham base aeroespacial. O que importava eram os chassis e a aerodinâmica. E os motores se tornaram temporariamente secundários. No final dos anos 60, as equipes podiam comprar motores standards confiáveis de empresas como a Ford e caixas de câmbio da Hewland. Os componentes foram reorganizados para que o motor ficasse atrás do piloto. Os carros corriam em um aeroporto da Segunda Guerra desativado. O grande Enzo Ferrari ridicularizou as equipes inglesas e suas novas configurações, chamando-as de garagistes ou mecânicos de garagem. Os ingleses construíam carros pequenos e leves usando motores emprestados. Eles faziam esses chassis leves para andar bem nas pistas de aeroportos, diferente dos carros alemães, italianos e franceses antes da guerra, que eram mais robustos e feitos para pistas de rua. Nós, então, desenvolvemos um novo tipo de carro de corrida, mais adequado às tendências automobilísticas da época. Assim, 20 anos após o fim da guerra, nós tínhamos o domínio absoluto da Fórmula 1. Os anos 60 foram o auge dos garagistes ingleses. Naquela década, eles ganharam 8 campeonatos de construtores. Era mais informal naquela época, para não dizer desregrado. Um negócio muito amador que permitia a participação de qualquer um. Você não precisava entrar com 2 carros, não tinha necessidade de construir o seu próprio veículo. Bastava arrumar um carro velho, colocar um motor e arrumar um piloto. Depois bastava um esforço mútuo para pagar a taxa de inscrição. Com tudo isso, dava para se dar bem.